este ano. E é sobre essa crise hídrica que a gente vai falar agora com um especialista no assunto. Ele é especialista em saneamento e meio ambiente, Adalto Santos, que é consultor nessa área. Adalto, muito obrigado pela sua presença aqui, está aqui logo cedo para conversar sobre esse assunto. É um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Nós acabamos aí de ver a barragem do Descoberto bateu agora a meta dos 20%. O que você acha disso? Fábio, prazer estar aqui, pelos telespectadores. Nós estamos ouvindo falar há muito tempo no DF de crise hídrica, né? Claro que nós estamos vivendo um período de estiagem crítica. O que é uma crise hídrica? É quando você tem falta de água em relação ao consumo. No Distrito Federal, como um todo, nós não temos falta de água em relação ao consumo. Nós temos problema de gestão desses recursos hídricos. Tanto é verdade que o governo fala que se tivesse feito as obras necessárias, não estaríamos passando pelo racionamento. Se nós tivéssemos implantado, por exemplo, o sistema do Lago Paranoá, com 2,8 metros cúbicos por segundo, nós não estaríamos vivendo o período de racionamento. Então nós temos hoje um problema de gestão de recursos hídricos. E esse problema é causado basicamente no Descoberto por uma coisa chamada conflito de uso de água. O governo está agindo no intuito de atacar as consequências e não as causas. Qual é a causa dos baixos níveis dos reservatórios? No caso do Descoberto, conflito de uso de água. Está sendo enfrentado esse conflito de uso de água? O que é esse conflito do uso de água? Só para você ter ideia, em 1996, a CAESB concluiu a duplicação do sistema do Descoberto. E ele indicava, e ele tem estrutura física para produzir 6.000 litros por segundo. No ano 2000, a CAESB reviu o plano diretor de água e esgoto e chegou à conclusão que a capacidade máxima explotável desse reservatório era 5.100 litros por segundo. Ora, a lei define que o uso prioritário para a água é humano. Se eu não tinha água, eu já tinha outorga de 6.000 litros por segundo, como a ADASA e a ANA emitiram dezenas e centenas de outorgas para outros usos na bacia que não consumo humano. Tipo o quê? Irrigação. A irrigação foi o grande conflito hoje é a irrigação. A gente entende que todo mundo tem direito a usar a água. O que a gente precisa? Planos de gerenciamento integrado de recursos hídricos por bacia hidrográfica. Quando nós conseguimos definir a quantidade de água que tem e quem pode usar quando. Ou seja, o que o senhor está dizendo é que a principal motivação dessa crise que a gente enfrenta hoje é porque o governo não fez aí essa divisão mais correta entre, olha, uso para consumo de água para as pessoas e uso para irrigação, uso para outros fins, para piscicultura, etc, etc. Esse é o grande problema nosso. E a gente percebe que o governo continua não atacando esse problema. Cadê os estudos dos planos de gerenciamento integrado de recursos hídricos por bacia hidrográfica? Essa captação do Lago Paranoá, isso não é suficiente? Não. Por que ela não é? Porque ela vai melhorar muito junto com a do Bananal. Mas tem que fazer uma série de outras ações. O nosso problema hoje não é estrutura física da CAESB. Os sistemas da CAESB têm capacidade para produzir 10,9 metros cúbicos por segundo. Só que a água que chega hoje não chega a 7. Em função de quê? Dos conflitos de uso de montante. Aí você fala assim, Adalto, mas não tem um período de chuva crítica, uma chuva de estiagem crítica? Tem. Foi isso que fez aflorar problemas. Só para você ter ideia, apesar da estrutura ser maior, o último grande sistema produtor de água, antes da crise, implantado no DF, foi do Descoberto em 96. Nós ficamos 21 anos sem nenhum investimento novo em manancial. Senhor Adalto, o que o governo, o senhor, como consultor, como especialista na área, o que o governo deveria fazer agora, por exemplo, se é que já não fez, o que deveria fazer agora para que no ano que vem não se repita esse problema que tivemos esse ano? Bem, é definir de forma clara os usos das águas. Mesmo não tendo plano diretor, tem que chegar e conversar com todo mundo e acordar. Se eu tiver novamente um outro ano de chuva crítica, tem que avaliar quem vai ficar sem água. A população ou os irrigantes? E quais as consequências disso, quais os prejuízos? Porque hoje ele está dividindo o prejuízo entre população e irrigantes, não satisfazendo nenhum dos dois, e os dois tendo prejuízo. Uma coisa, os irrigantes sabem quantificar seus prejuízos, a população não. E a população tem um prejuízo gigante. Mas no caso da irrigação também é para alimentação. Sim, mas para alimentação você pode importar alimentos de outro lugar. A água, se eu não tenho água na minha torneira, como é que eu faço para pegar essa água? De caminhão-pipa?
né? O custo disso é muito maior. Quanto custa um caminhão-pipa e quanto custa um metro cúbico de água tirado A questão, da então, torneira? resumo da ópera, pelo que o senhor está entendendo, é mais do que uma questão de investimento, é uma questão de gestão mesmo. Sim, de Então, gestão. você fez uma gestão para poder se dividir de uma forma mais inteligente, vamos dizer, essa água. Você fala assim, o que nós devemos fazer para evitar que isso não aconteça? A primeira coisa é olhar para trás, não estou falando em caçar bruxas, é descobrir por que nós chegamos aqui. Ok. E em função disso, evitar que se repitam os erros. Aí, se nós tivermos um outro ano de chuva crítica, nós vamos continuar novamente com o racionamento por longo tempo. O que já não é realmente fácil. Bom, nós conversamos aqui com o especialista em saneamento e meio ambiente, Adalto Santos, consultor na área. Muitíssimo obrigado aqui, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, e obrigado aos telespectadores.